Olá, amigos, estamos começando mais um Pauta Alternativa aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, também pelo nosso canal do YouTube, TV Alternativa Gazeta, também no nosso site www.tvalternativa.tv.br e, claro, na nossa rádio Alternativa SLZ, tá bom? No nosso YouTube e no nosso Facebook também. Meus amigos já estão apostos aqui. Marcos Mondego está comigo aqui no vídeo. Também vamos ver aqui Marcos Mondego. Também Robson Júnior. Bom dia, Robson. Bom dia, Marcos Mondego. Vou começar por questão de idade. Vou começar com o Marcos Mondego. Fala, Mondego. Bom dia, Robson. Bom dia, Wagner. Bom dia. Prontos aqui para mais uma pauta. Maravilha. Robson. Bem, bom dia também. Ele está usando ali o copo do Flamengo. As meninas do Flamengo não foram bem. Eu vi o jogo ontem. Coração dividido, porque eu sou gremista também, né? As meninas do Flamengo não foram bem. Ontem perderam. Vão disputar com o Corinthians, o futebol feminino. Aliás, gente, vocês já perceberam que agora o futebol feminino virou espaço, ganhou espaço numa mídia global. A Globo perdeu espaço num lugar e agora ela está buscando espaços em outros lugares, né? Alternativa, essa é a verdade. Alternativa, quarta-feira à tarde, futebol das meninas, olha que coisa legal. É só um registro. Finalmente, né? Vai ter espaço aí futebol feminino por conta de terem cortado as asas aí da Globo, né? Tirado o futebol principal da Globo, né? Né, Mondego? Mondego disse que não tem problema, que o Flamengo pode ficar só no YouTube, né, Mondego? Flamengo, rapaz. Vamos falar de Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, Viva o Palmeiras, né? Vamos lá, hein? Sábado é o bicampeonato mundial. Isso tá dando uma confusão. Sampaio Corrêa, rapaz. Vamos lá, gente. Vou começar essa pauta aqui. Colocando aqui no ar aqui, Elisiane Gama eleita líder da bancada feminina no Senado. Olha, nunca houve uma mulher líder na bancada federal no Senado, sabia? É algo assim inédito, né? Eu não sei qual o grau de importância, mas pelo menos é inédito, né? Sabiam disso? Olha, vou ler aqui, ó. A senadora maranhense Elisiane Gama, né, do Cidadania, foi escolhida para liderar a bancada feminina do Senado Federal durante reunião das parlamentares nesta quarta-feira, dia 9, portanto, ontem. Elisiane Gama tem forte atuação no Congresso Nacional e se destacou durante os trabalhos da CPI da Covid, principalmente na defesa da participação feminina nos trabalhos da comissão. Olha, na primeira reunião de 2022, a bancada discutiu a pauta feminina para o ano legislativo, que, por exemplo, olha, eles estão trabalhando, pediu a retomada da discussão das iniciativas, entre elas, né, a criação de um fórum de amparo aos órfãos, né, da Covid-19, projeto de regulamentação de atividade de doulas, né, e projeto que garante a vaga de pelo menos uma mulher como membro das comissões do Senado Federal. Desde o ano passado, o grupo de senadoras tem assegurado uma cadeira no Colégio de Líderes, que discute a pauta de votação toda semana. Gente, o que vocês acham disso? A mulher tomando um espaço cada vez maior, né, na política nacional, né? Vou começando por aqui. Primeiro vamos ver os números. 81 senadores, 13 mulheres. Verdade. Os 81 são 13. Então, eu acho assim, que aquela performance, não somente dela, mas de outras representantes dentro da CPI da Covid, mostrou que elas têm poder e todas as intervenções... Ela é a Simone Tebet, né? A Simone Tebet também teve uma grande participação. Mas é interessante, apesar de elas serem a minoria, mas olha, a participação delas gerou, como se elas se multiplicassem, né? Como aquelas computações gráficas que o Mondego conhece bem. A impressão de ver é que elas se multiplicaram na presença dessas mulheres. Eu vejo de uma forma bastante positiva isso. Mondego. Mondego.
Tá ouvindo, Mondeiro? Tá falhando o som de vocês, o microfone, o teu som, Wagner, e do Robson também. Bom, a Elisiane Gama, ela surpreende bastante ali no Senado. Eu acompanho algumas sessões ali do Senado na TV Senado, e ela surpreende bastante. Ela tem ganhado muito espaço nacional, na política nacional. Não à toa, né? Ela já foi ali sondada para ser vice do Moro ali na aliança do Cidadania, na possível aliança do Cidadania com o Podemos, né? Uhum. Cidadania é o partido dela, Podemos do Álvaro Dias e do Sérgio Moro, e agora ela sendo sondada também pelo PSDB, do João Dória, né? Dos tucanos lá, ela sendo sondada pelo ninho dos tucanos ali para ser o vice do João Dória, a candidato à presidência da República, né? E agora ganhando muito mais espaço no Senado Federal, né? Ela tem feito, sem dúvida, um bom trabalho. Ela é bastante atuante, ela acompanha, bastante atuante, e ela não perde as estribeiras, não, nas suas falas, nos seus discursos, bastante contundente ela. Interessante a participação da Elisiane Gama lá no Senado. Ela particularmente, a mim particularmente, ela tem surpreendido. Robson, você acha que é isso mesmo? Eu acho. Bem, vamos aguardar para que lado que ela vai. O certo é que ela ganhou um destaque muito grande, realmente, nessa participação. A CPI, na verdade, Mondeiro está nisso há tanto tempo, você, Wagner, queira ou não, as câmeras ligadas, tanto lá no Supremo quanto no Senado, elas são um espaço, uma mídia fantástica para todo mundo. Por isso que a turma disputa para fazer parte dessas comissões, e são as comissões que dão certo, que chamam a atenção. Eu, certa vez, só para exemplificar, para ratificar o que falo, eu conversava com um profissional que cobre o Congresso Nacional, e ele dizia: sabe como é que funciona, Robson? É o seguinte, as assessorias de comunicação desses congressistas, eles estudam qual é uma comissão que pode gerar mais respostas de internet, de jornal, de televisão. Aí ele vai para aquela comissão. Se depois de umas 2, 3 semanas aquilo ali não ganha muito espaço na mídia, sabe o que acontece? Eles mudam de comissão. Então, claro, da CPI, ele falou isso porque ele já está no Congresso há mais de 30 anos. Então, o que ele fala? É assim, mas quer dizer que é para aparecer, então, olha, na essência, quem vai para ali, tem uma câmera ligada ao vivo, que ela mostrada para milhões de brasileiros, depois, algumas daquelas falas registradas para colocar exatamente nos espaços das TVs abertas, que é o espaço, é uma propaganda para eles, entendeu? Então, eu vejo que ela aproveitou muito bem o espaço. E ela não entrava toda hora, mas às vezes ela entrava, ela fez muito bem. Eu vejo que a política, na realidade, você não pode mais só querer fazer da maneira correta. Você tem que fazer tentando se mostrando para o público, né, o que você está fazendo. Não adianta só, porque assim, vou fazer bem, mas não vai aparecer. E aí? Né? Tem que aparecer bem, né? É mais ou menos por aí. E, Robson, a gente vai daqui a pouquinho em Mondego, a sugestão de Mondego muito atuante. Estamos vendo se a gente consegue fazer aqui um contato com nosso repórter, o Wellington Oliveira, que está lá no Ministério Público, acho que é no Ministério Público, né? Tá me ouvindo aí, Wellington? Deixa eu ver se o Wellington está me ouvindo, ver se a gente consegue fazer aqui esse contato com o Wellington. Wellington, bom dia. A gente está aí vendo o Wellington aqui na tela. Wellington, onde é que você está? Qual é a pauta de hoje? Opa, bom dia a todos aí que estão no estúdio, em home office, e também aos nossos telespectadores. Eu estou aqui dentro do Ministério Público do Trabalho, vai daqui a alguns instantes começar uma audiência de mediação entre
indicar a empresa da capital. O objetivo dessa audiência é entrar em processo, né? Semana passada, rodoviários de greve. Eu lembro dos benefícios que eles estão comprando, o aumento salarial de 15% e também fixação de R$800. Um dos benefícios que eles estão cobrando. Daqui a pouco vai começar, nossa equipe já está a porta para trazer as. Lembrando que a cobertura está hoje no fim da gente. Maravilha, a gente não ficou um pouco cortado o áudio do Wellington, mas ele está no Ministério Público do Trabalho, né? E fazendo uma pauta aí que vai rodar hoje no programa Comunidade Urgente, a partir das 20 horas, aqui na TV Alternativa. Wellington, a hora que você tiver, qualquer momento lá, estiver lá dentro e puder entrar, né? Quiser participar com a gente, dá um alô aí, a gente chama você aqui se der tempo, tá bom? Obrigado pela participação, Wellington Oliveira, direto lá do Ministério Público do Trabalho. Desculpa. Bom, vamos continuar aqui. Oi. É o seguinte, eu estou muito preocupado com uma pauta, e Mondego tem acompanhado isso também. Sim. Queria que a gente colocasse na pauta algo que eu acho muito grave. O ouvinte, inclusive, hoje me provocou no programa e eu preferi fazer silêncio. Sim. Eu fiz silêncio porque, às vezes, o que esses grupos querem é que a gente amplie essas informações, essa visibilidade desse assunto. A gente é acompanhado cada vez mais dos grupos radicais no Brasil. A palavra nazismo voltou à mídia, ou está numa mídia poderosa hoje no Brasil. Terrível isso, né? Foi inclusive discussão aí nos canais da Jovem Pan, gerou muita confusão, inclusive hoje me provocava, o que a gente não fala, não sei o que e tal. Eu prefiro, às vezes, não colocar na pauta, mas isso me preocupa. Que esses grupos radicais, eles estavam ali guardadinhos e agora eles resolveram aparecer. Talvez, repito, posso estar enganado, até porque nós temos até um presidente da República que faz algo quando faz os seus discursos, faz de uma forma de qualquer jeito, não, bandido, não sei o que, tem que matar e tal, aumenta o número de armas. Vocês estão falando aí que aumentaram, por exemplo, está lá na nossa pauta de hoje, que aumentaram o número de armas. Verdade. E a gente não voltar, a gente também esquecer, só para concluir, por exemplo, os carecas lá em São Paulo já estão há muito tempo numa ação tentando expulsar, por exemplo, nordestinos. E aí o Mondego acompanha essa cena e todo mundo acompanha com atenção, independente do saiba. Só que nesse momento é como se eles vissem uma boa possibilidade. O próprio perfil do nosso mandatário maior gera essa possibilidade, é como se eles tivessem uma referência para também saírem da toca. Eles que estavam até agora como uma espécie de fogo de monturo, aquele que fica queimando ali por baixo, e agora apareceram. Eu não sei qual é a proporção de vocês, mas eu, como cidadão brasileiro, eu me preocupo muito, porque a gente sabe muito bem o que esses grupos fizeram há muitos anos. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a gente está muito bem disso, todo mundo aprendeu muito com isso. Como é que vocês percebem esse momento? Vou deixar o Mondego comentar. Fala, Mondego. Bom, tá me ouvindo bem, Wagner? Muito bem, muito bem. Opa, ótimo. Eu mexi aqui, deu um grauzinho aqui na configuração do som. Perfeito. Deixa eu te falar, Wagner, falar Robson. A minha maior preocupação hoje no Brasil é a imprensa abertamente, alardeosamente, está tomando posição de algumas situações políticas. Hoje, a Jovem Pan, alardeosamente, é a rádio que mais se posiciona politicamente no Brasil. Você percebe que a programação da Jovem é totalmente voltada para a direita brasileira, né? Radicalmente até às vezes, né? Tem alguns participantes dos programas da Rádio Jovem Pan que são bastante radicais, né? A Rádio Jovem Pan, em função de busca de patrocínio, inclusive deverá ter um canal aberto de televisão, né? Possivelmente aí autorizado pelo presidente Bolsonaro, para o canal de internet que ele já tem. Aliás, muito bem feito, tecnologicamente, muito bem feito, o canal de TV da Jovem Pan. Mas o jornalismo da Jovem Pan, infelizmente, tem enveredado por um caminho muito
nebuloso, na minha opinião, né? E a parte também da imprensa da esquerda tem se posicionado também dessa forma politicamente, infelizmente. Não tem mais no jornalismo brasileiro, eu sinto muita falta disso. Eu comecei a trabalhar em comunicação lá em meados dos anos 80, quando eu tinha ali ainda 19 anos, 18, no máximo 20 anos, quando conheci muita gente bacana, inclusive o pai do Daniel Wagner, do Daniel Gonçalves, o Marinaldo Gonçalves, com quem eu naquela época já tomava um chopinho ali com ele, conversava com pessoas bem mais velhas do que eu, e o jornalismo era feito de forma mais parcial, ou mais imparcial. Infelizmente hoje ele está muito parcial. A Jovem Pan hoje é chamada demais, né? A Jovem Pan hoje é chamada de Rádio Jovem Clã, né? Em alusão lá a Ku Klux Klan, que é aquele grupo violento que existe lá nos Estados Unidos, né? Que vive ali nas trevas, ali agindo ali na escuridão ali nos Estados Unidos, né? Aterrorizando muita gente, entendeu? Infelizmente, na minha opinião, o que está acontecendo é isso. Esse rapaz aí que participa do grupo aí de comunicadores da Jovem Pan é visivelmente um cara desequilibrado em chegar a falar do jeito que ele falou sobre nazismo, defendendo um partido nazista no Brasil. Isso é crime, gente. Nazismo não é crime, não é política, é crime, entendeu? É marginalidade, como a Ku Klux Klan também é. Olha, eu vejo o seguinte, eu concordo plenamente com vocês. O nazismo tem que ser erradicado, se é que ainda existe, né? Alguém tentando reviver algo. Wagner, o cara quando vai pro ar de uma rádio em rede nacional e fala em partido nazista, existe o nazismo. Mesmo pode ser até velado, mas existe, né? Olha, é algo que foi altamente prejudicial ao mundo, né? O nazismo não trouxe nada de bom, né? Então, assim, eu vejo que é uma pauta que a gente tem que estar atento, mas só comentar sobre o nazismo já dá força para eles, né? Então, eu prefiro nem comentar, acho o negócio, sabe, é terrível, né? Não se constrói nada com o nazismo. Quando eu vejo alguém falando essas bobagens, aí eu percebo que o jornalismo, principalmente no jornalismo, que o jornalismo está condenado, porque há anos atrás, tipo 10, 15 anos atrás, o jornalismo era algo imparcial. Hoje, por conta de polarização política, ficou muito parcial. E é notório, é comum até você olhar, você ouvir as rádios e ver as TVs se posicionando, sabe, de um lado do outro e não dando notícia. O que a gente faz aqui hoje, a gente não se posiciona. O Robson tem o posicionamento dele pessoal, você tem isso, o teu pessoal. É isso, Wagner. Eu queria, inclusive, ressaltar. A gente faz isso aqui, até a gente brinca e tal, mas a gente não é narcisista, né, como a palavra, né? A gente tenta colocar para que as pessoas de casa, né, mais informações, para que as pessoas de casa tirem as suas conclusões e tenham as suas opiniões formadas. Wagner, é isso que eu gostaria de ressaltar, tá? Eu sou um profissional além de radialista, eu sou publicitário, profissional de marketing político, entendeu? Neste programa, eu não me posiciono conforme aquilo que eu estou desempenhando nas minhas funções. Aqui neste programa, eu me posiciono de forma a comentar fatos. Infelizmente, inclusive no jornalismo maranhense, vamos fazer uma meia-culpa, no jornalismo maranhense, existe muito profissional de jornalismo que está fazendo marketing político em função de suas funções, de seu ganha-pão com um grupo político ou com outro grupo político. Inclusive, eu tenho acompanhado em emissoras de rádio, né? Esse tipo de coisa, um acusando o outro, porque é um grupo que está no poder, de jornalismo que está no poder, fazendo programa de rádio, e um outro grupo que está fora, batendo contra ali, criando algumas situações e tal, e fica uma briga entre esses dois grupos, um que quer entrar e o outro que está no poder. Infelizmente é horrível isso. A gente não faz isso aqui no Pauta. Aqui no Pauta a gente coloca os fatos e comenta os fatos. No caso da Jovem Pan,
no caso da Jovem Pan, está muito alardioso isso, está muito alarmante isso, entendeu? Essa coisa de fazer política pró-Bolsonaro em detrimento de outros grupos políticos, né? De outros políticos, digamos assim, no Brasil. Verdade. Robson, você que levantou essa bola. Pois não. Então eu acho para calar isso, até porque eu vejo isso como algo, como o Mondego falou, ratificando o que o Mondego falou. Isso não é política, isso é crime, ponto. Sabe o que nos preocupa? Eu estou vendo agora que, por exemplo, o setor de serviços no Brasil cresceu 10%, beleza. Sabe quanto é que está o preço do botijão de gás nos últimos 2 anos, qual foi o aumento? Pois é. Aí eu pergunto, de quanto é que aumentou o salário mínimo nesses 2 últimos anos? Então, isso é que a gente tem que estar atento. As pessoas estão indo se degladiar nessa coisa de escuridão, nessas guerras absurdas, ideológicas, mas quem está esquecendo a gasolina que continua aumentando. Eu como brasileiro, não entendo. Eu já perguntei para muitos, Mondego e Wagner, eu já perguntei para muita gente, os experts, vem cá, por que a gente tem... Não, Robson, tem que aumentar a gasolina por causa do mercado externo. Gente, a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, ela vai gerar problemas aqui. Nós estamos na iminência de uma guerra. Aí o cara diz assim para mim, mas Robson, na Ucrânia não tem nada a ver com a gente. Tem. Na Ucrânia, você tem do lado, é a Rússia que está querendo invadir. O Putin é o czar do século XXI. Então, se ele bombardear aquilo, gente, nós vamos ter problema no petróleo. Já empresas de petróleo já estão querendo aumentar o barril, porque diz que uma guerra poderia destruir usinas e tal. Então, o mundo globalizou. Então, isso me preocupa, porque lá do outro lado do mundo, uma guerra do Putin, que é um cara que quer abarcar o mundo, a União Soviética já foi a maior nação do mundo, né, gente? Eles perderam isso com aquelas coisas. Robson, mas isso aí é política internacional. Não, no nosso caso, não. Se eles soltarem uma bomba na direção da Ucrânia, vai repercutir no posto de gasolina aqui, o pessoal, inclusive, está nos vendo agora, e depois vai fazer, tá? Porque vai fazer, assim. Então, essas coisas me preocupam. Então, me perdoem aqueles que não concordam comigo, mas eu acho que a gente passar o tempo, por ouvinte, liga para a rádio para falar de ideologia, eu falei, não está na minha pauta. Eu quero saber se você está conseguindo comprar comida hoje para sua família, porque a gente falava isso aqui na primeira participação nossa, que o Wagner colocava sobre a cesta básica, que está aumentado para caramba. Não pesquisaram aqui, não sei por quê. Por que não pesquisaram aqui? Pesquisaram no Maranhão. Uma pergunta misteriosa, né, gente? Então, eu acho que nós devemos colocar o pé no chão e ver aquilo que nesse momento está faltando. Então, a campanha política, ela quer levar para a história da ideologia e até falando desses fantasmas que nos assombram como o nazismo. Mas eu acho que as nossas feridas, elas são menores, mas elas são constantes, elas estão doendo, inclusive no bolso da gente. Verdade. Só para corroborar, Wagner, para corroborar aí do que o Robson está falando, né? Uhum. A política internacional tem muito a ver, sim, com a gente, entendeu? Porque reflete na economia, reflete na economia, nos preços dos produtos, tem muito a ver, sim. Sobre a Ucrânia, a gente não pode esquecer que a Ucrânia recentemente está aqui pertinho da gente, aqui em Alcântara, ali na base de Alcântara, tá? Na parceria parceiros, né? do governo do Brasil com a Ucrânia. E sobre ainda sobre o que o Robson falou aí, eu não compro botijão de gás todo mês, não, entendeu? Eu compro talvez de 2 em 2 meses, de 2 meses e meio, porque eu uso muito pouco. Mas toda vez que eu passo nos postos de combustível, eu fico curioso para saber quanto está o botijão de gás. E eu fico assustado com o preço do botijão de gás, porque eu fico imaginando uma pessoa, uma família pobre, uma família com uma baixa renda, tendo que comprar um botijão de gás por mês e às vezes 2 botijões de gás por mês. Imagina. Sem falar na energia elétrica, né? Que o Maranhão é autossuficiente, mas que a gente paga pelo resto do Brasil. Eu sabia que o Maranhão é autossuficiente em energia e a gente paga pelo resto do Brasil. Mas, Robson, voltando lá para a Ucrânia, para uma possível guerra entre Ucrânia, lá, a invasão da Rússia e tal. Agora sim, meu pai nasceu em 1912, né, que Deus o tenha. Ele dizia o seguinte: meu filho, quando houve a baixa lá quando houve aquele problema na Bolsa dos Estados Unidos, 1927 até 29, a gente só ficou sabendo aqui 2 anos depois.
A gente sentiu até, mas 2 anos depois. Aquele efeito marolinha, sabe? Depois a gente vai sentir. Hoje, com a globalização, que você falou muito bem, a gente é imediato, tá? Beliscou lá, a gente sente aqui, opa, doeu aqui. Então isso é o que acontece. No mundo globalizado, mexe com tudo. A gente tem relações, mesmo que distantes, nós temos com todos os países, né? E o que acontece lá, a gente sofre aqui. Sobremaneira com relação ao petróleo, né? Que ainda domina o mundo, né? As guerras, né? Elas têm muito a ver com petróleo, com gás, com as armas, e alguém lucra muito com isso, viu, Robson? Com certeza. Em detrimento de outras pessoas. Já que você falou de energia, nós somos autossuficientes. Gente, meu povo é de Paulino Neves. Meu pai já me falava, meu pai que já foi do lado, ele me dizia, Robson, na década de 60, os americanos chegaram lá em Paulino Neves, em Barreirinhas, e eles cavaram os buracos, procurando, e encontraram gás. Sabe o que eles disseram, meu Deus, em Wagner? Esse petróleo não presta. Isso aqui não presta, era mentira. Era a época dos contratos de risco das empresas americanas. Tanto é que eles fizeram, inclusive, uma estrada para escoar esse combustível. Oceano Sarney, quando foi agora, no final do governo, jogar asfalto em algumas regiões, ela utilizou os ramais que já tinham sido feitos por americanos para escoar, inclusive, essa produção. Eles fizeram isso com a gente. Eles sabiam que nós temos gás, nós temos ouro, Wagner. E eu conversei com uma figura também, Mondego, aqui do governo, no início do governo, e disse, nós temos ouro muito no Maranhão. Nós temos ouro, nós temos gás. E detalhe, nós temos energia eólica. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com um técnico, parece que, não lembro agora, é a Ômega, que cuida desse material lá. Eles têm uma concessão inicial de 35 anos e podem repetir. Sabe o que aconteceu? Eles iam fazer algumas poucas. Eram poucos, eu digo, catamentos instalados. Meu amigo, a quantidade instalada é imensa. Sabe por quê? Porque eles descobriram que o potencial é muito além daquilo que eles queriam. Para vocês terem uma ideia, é tão grande o nosso potencial de energia eólica que hoje não chega a 15% no Brasil, mas está crescendo. O que vai acontecer é que, em determinado momento do dia, eles desinstalavam, desligavam os catamentos porque eles não tinham como armazenar energia. Vocês têm noção? O Wagner falava que o Maranhão é rico, e é rico mesmo. A gente não entende por que nós temos o IDH tão baixo diante de uma riqueza, por exemplo, na parte de energia. Nós temos sol durante muito tempo, mas nós temos ventos que sopram de uma forma fantástica, gerando essa quantidade de energia. O Maranhão é um potencial fantástico. Nós temos gás, nós temos petróleo, nós temos também energia eólica. O que nós temos as cidades das 10 mais sofridas do IDH? Por que 8 estão no Maranhão? Essa pergunta eu faço de novo para o próprio governador Flávio e para os nossos deputados estaduais, para senadores, para os deputados federais. Por que não fazem isso? Vocês querem ver? Me perdoe aqui estender só um pouco. Na década de 90, eu fazia um programa de rádio na Educadora e lá eu entrevistei, prestem atenção que eu vou falar que é muito grave. Eu entrevistei um homem que cuidava aqui, ele fazia mapeamento dos nossos rios, lençóis freáticos. Sabe o que ele descobriu, Wagner e o telespectador? Descobriu que estavam sendo, os nossos lençóis freáticos estavam sendo envenenados pelo agrotóxico da monocultura. Sabe o que fizeram com ele? Demitiram ele. E ele foi nesse dia, me entregou o cartão que eu guardo como um prêmio. E ele disse, Robson, eu estou indo, sabe para onde? Para o Ceará, porque lá eu vou trabalhar, fazer o que está aqui. Aqui me deram como prêmio, quando eu descobri isso, que os lençóis freáticos estavam sendo envenenados pelo agrotóxico que está vindo lá do Paraguai. Eles me demitiram. Outra coisa, nós tivemos aqui uma época, um projeto, Wagner, que seria $1 bilhão do BERT, lá pelos anos 90. Esse dinheiro, sabe o que era? Era para cuidar exatamente dos nossos problemas sanitários, sabe? De ver o destino dos nossos dejetos e tudo.
Você sabe para onde foi esse dinheiro? Porque os nossos deputados federais e senadores da época não foram competentes, o dinheiro foi para o Ceará. Então, eu estou só dizendo isso, entendeu? Porque eu vejo muito blá, 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 muita conversa fiada, entendeu? Desses candidatos em períodos, mas na prática eles não valorizam a terra que tem. Eles não nos representam a contento. Tá certo? Então, o cara pulsa na cabeça de quem conversa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, colocar Mondego nessa conversa. A gente está falando aqui dessas dificuldades que a gente tem. E nós, Robson, e aí eu vou colocar você, Mondego, e eu nessa conversa, porque assim, nós somos culpados disso, sabia? Nós temos o poder da comunicação, nós temos tudo isso na mão. Mas a gente é incapaz de eleger um deputado que represente a nossa classe, a comunicação do nosso estado. E a gente, quando alguém se elege, mas não representa. Quando eu digo representar, não é representar para arrumar emprego para Mondego, emprego para você, mas é representar o que a gente tem como direcionamento, o que você falou. Nós temos um estado rico, IDH lá embaixo aparece como o pior estado da federação. A gente tratou disso aqui lá na segunda-feira, né? A indignação que a gente coloca. Por que a gente é tão incapaz, eu digo a gente da comunicação de modo geral, em eleger alguém que, de fato, vá atrás do que você está falando, do que Mondego fala, do que eu falo? E às vezes eu falo, poxa, eu não vejo ninguém se posicionando, porque as pessoas dizem o seguinte: Wagner, é mais fácil falar do que agir, do que fazer. Eu não acho isso não. Eu acho que a gente precisa falar, mas precisa ter alguém que represente, que vá lá, que brigue, que fala: Robson, vem cá, qual é a tua ideia? Mondego, qual é a tua ideia? Vocês estão no dia a dia, que leem muito, estudam muito vários setores sobre a maneira do Maranhão e que amam o Maranhão e não estão aqui fazendo graça, fazendo oba-oba para ninguém, até porque vocês trabalham no dia a dia de finco, sabe, de sol a sol para manter sua família, e você não tem a obrigação de puxar saco, desculpa a expressão, saco de ninguém. Então eu fico perguntando, nós somos o quê? Incapazes de eleger alguém que diga assim: olha, vamos lá tentar resolver da maneira que a gente pensa? Mondego, para começar, Mondego não falou. Bom, Wagner, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, muito bem. Tá. Infelizmente a gente que é comunicador, a gente que trabalha na profissão da comunicação social, né, às vezes se envolve inclusive na comunicação de alguns políticos, de alguns grupos políticos. A gente sempre acredita também, a gente não entra só na questão profissional de você está me contratando, eu vou receber, eu vou fazer meu trabalho. Não. Eu, particularmente, quando eu me ingresso numa campanha política, eu acredito que o político que vai participar do processo, né, ele tende a contribuir. A gente depois vota, a gente participa de forma que o eleitor vote também. Agora, o que vai acontecer no futuro, aí é outra coisa, aquela história, né? O futuro a Deus pertence, como é o bordão aí popular, o futuro a Deus pertence. E a gente mesmo que trabalha nessa área da comunicação social, do marketing político, se decepciona também com alguns posicionamentos. Muitas vezes. É verdade. Travou um pouquinho. É verdade. Então, eu faço muita campanha, você faz, o Mondego também faz campanha, né? E a gente faz com as boas vontades, mas quando chega na hora, né, Robson? Se decepciona. Exatamente. É bom lembrar que o profissional de comunicação, para ficar bem claro, nós oferecemos o nosso serviço num determinado momento, as pessoas confundem. Nós fazemos, e eu acredito que isso tem acontecido, para conversar. Eu já fiz umas 15 campanhas, que eu me lembro agora, e eu já fiz campanhas de todos os lados, entendeu? E às vezes me decepciono de todos os lados também. Mas é preciso que a gente não perca a esperança. Eu não perdi a esperança ainda, e acredito você também, Wagner, que há tanto tempo, você que vem de uma história
fabulosa. Acho que você deveria até contar a sua história um dia desse. Vou te provocar isso agora aqui ao vivo. Contar a história para a gente entender que histórias são essas. Muitos desses, inclusive, chegam para tentar, para pegar esse cargo, são pessoas que tiveram um berço de ouro, sabe? Receberam, tiveram a sua casa prontinha, quando se formaram já tinham o seu escritório pronto, o seu hospital já assim é fácil. Agora, é preciso saber as histórias que precisam ser contadas, por exemplo. Eu te conheço há tanto tempo, Wagner, você há quanto tempo está nessa história? Você representa, quando fala Wagner, a turma já liga shopping tudo, mas a turma não sabe dos cursos que o Wagner fez, das aventuras em busca de trabalho lá em São Paulo, sabe, do dia a dia. Se a gente for levantar, a gente vai perceber que tem atrás disso uma história de dia a dia, de crescer degrau a degrau, e isso não é fácil. E muitos deles, inclusive, dessas pessoas que eu vejo, os noviços, né, que aparecem de 4 em 4 anos, eu fico, nossa, mas onde se vê isso aqui? E aí a gente vai observar que o pai já era envolvido com aquilo e que ele já está ali com a grana prontinha, inclusive, para bancar. Eles dizem, eu estou aí com 1 milhão, não, eu tenho 2 milhões para gastar na campanha. Essa me pergunta, de onde veio esse milhão? Meu caro, enquanto isso, a gente continua com o IDH baixo, nós continuamos tendo essa dificuldade. E eu desafio futuros, entendeu? Prefeitos, governadores, a uma coisa. Sabendo que nós somos hoje uma cidade portuária. E Sérgio Lago me dizia, Robson, todos os dias no nosso litoral existem pelo menos 90 navios prontos esperando a vaga para entrar, para pegar esse material e levar para o outro lado do mundo. Pode ser os materiais mais diferentes possíveis. Então, a pergunta que eu faço, por que o que estão fazendo com os oils que passa exatamente pelo fundo daqui? Nós somos um dos portos maior movimentação de carga do Brasil. Nós temos, nós sabemos de algum tempo que determinados navios só podem encostar no Maranhão, no Porto de Itaqui e no Porto de Roterdã, na Holanda. Detalhe, o Porto de Roterdã, na Holanda, é um porto todo criado artificialmente. O nosso não. Detalhe, ele já estava aqui prontinho. A natureza nos forneceu uma maré fantástica, profunda, que faz com que navios de grande calado possam encostar por aqui. Aí eu volto numa personagem super importante chamada José Sarney. José Sarney, sabe, ele é um grande estudioso. Há 120 anos, há mais de 120 anos, havia um projeto que foi feito mostrando o Porto de Itaqui. Então, quando o nosso prefeito, o Haroldo Tavares, que eu considero o melhor prefeito dos últimos 50 anos da cidade, um visionário que mudou a cara da cidade, foi ele que pegaram esse documento que o Sarney tinha estudado e descobriram que havia um projeto nesse local e que acabou gerando o Porto de Itaqui. Então, olha, eu vou aqui só para finalizar a minha conversa, porque eu também me empolgo, vou-me embora, porque eu tenho curiosidade. Esse moço que estou falando, é verdade, peço até desculpa aos dois amigos. Esse moço, eu tenho estudado, eu tenho lido o material e visto, por exemplo, o Mavan, do meu amigo Joaquim, fez muito documentários sobre essa personagem. Todo mundo sabe a importância do Mavan hoje para a gente, para resgate histórico. E um dos resgates, telespectador e Wagner e Mondego, é exatamente esse homem chamado Haroldo Tavares. O Haroldo é um jovem de 35 anos, um jovem engenheiro, e que Zé Sarney viu possibilidades dele. Ele esteve aqui à frente de coisas que mudaram a história da cidade e do estado. Quando ele fez a BR-135, diziam para ele, rapaz, aqui não passa carro nenhum, e ele disse, vai passar. Hoje a gente dá para imaginar o estado sem a BR-135? Não. Quando ele criou a própria barragem do Bacanga, eu sei a história da barragem do Bacanga, que não foi contada ainda. Vocês sabiam da história da barragem do Bacanga? Não. Vocês pensam que era uma barragem, Mondego e Wagner? Quem me contou, eu não vou dizer a minha fonte, mas era uma fonte de governo. Aquela barragem, na verdade, era uma ponte. Era uma ponte.
Era uma ponte, ela chegou a ser comprada, uma ponte de metal. Acontece que o governador, ele não queria encerrar o governo sem inaugurar. E passaria a obra além do tempo do governo dele. E aí a opção foi vender a ponte e fizeram a barragem do Batista. Mas um dia desse a gente conta mais. São as histórias da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Nós estamos aqui 3 pessoas que eu considero 3 pessoas corretas, me considero um cara muito correto. Você tem uma honra de ter aqui nessa conversa. Mondego, conheço o Mondego, a gente começou a trabalhar praticamente juntos na TV Ribamar, lá naquela época, em 80, meados de 85, por aí, né, Mondego? A gente se conhece há bastante tempo. 3 pessoas corretas que não se envolvem em absolutamente nenhum tipo de problema. E voltando ao que eu perguntava lá, nós somos incapazes de gerar, de transformar em uma dessas 3 figuras em um deputado, em um vereador, em alguém para ser uma voz além do rádio, da televisão? Por exemplo, você tem um conhecimento fantástico, você tem boa vontade, você tem interesse de ver o Estado melhor, porque você não sairia candidato a algo eletivo? Mondego, por que Mondego não sairia candidato a um cargo eletivo? Eu já tive muitos convites, te confesso que já fiquei balançado. Não tô mandando nem em casa, Wagner. Hein? Não tô mandando nem em casa. Mas não é para mandar, é para ajudar. Porque, cara, não é possível que só a gente enxergue o que pode ser feito de uma maneira simples nesse estado. Sabe? Ninguém é melhor do que ninguém, mas às vezes as pessoas enxergam melhor, né? Ou será que falta vontade, boa vontade? Estamos aqui 3 pessoas de boa vontade, né? Eu até acho que os 2 seriam muito qualificados para qualquer desses cargos. Eu vou deixar aqui no ar isso, até para você se manifestar, Robson, e você. Eu tenho inclusive um ouvinte que eu ando de táxi, de Uber, eu não gosto de carro, eu não dirijo, eu comprei muitos carros, mas eu nunca dirigi, nunca gostei de dirigir carro. Então eu gosto de uma boa conversa e andar solitariamente não seria legal para mim. Eu gosto de uma boa conversa e tem muito, toda vez que eu entro, ele, bom dia, senador. Ele, poxa, o que você não vai para esse negócio? Existem pessoas que têm características de gestor. Por exemplo, o Wagner é gestor. O Wagner, ele criou, me permita dizer, um império de comunicação. E eu vi isso começando. O Wagner uma vez me levou no meio do nada, era mato para tudo entrar e falou aqui, cara, na televisão, estou fazendo uma TV. Eu falei, caramba, ele é administrador. Entendeu? Então eu acho que cada um no seu quadrado. Eu não teria. Da minha parte, não. Eu acho que eu tenho o meu papel a fazer dentro do programa de rádio e tento fazê-lo da melhor forma possível, dar a voz às pessoas, que é difícil. Eu tento, inclusive, de uma forma até pedagógica, dizer para eles da importância de que eles possam falar no ar, mas que não usem palavras pejorativas, que não levam a nada, que não acrescentam. Então, esse é o meu trabalho. E eu digo até que eu não sou... Alguns amigos me chamam de professor, são exagerados, né? Colegas de profissão mesmo. Não, eu sou um curioso. Eu acho que a curiosidade é super importante. E é essa curiosidade que me leva... Eu posso até antecipar aqui, Wagner, nós estamos preparando um canal aqui para a TV Alternativa, um programa que vai ser... Agora eu posso revelar o nome do programa. Pode. O Contador de Histórias Reais. Robson Esse vai ser o nosso programa, tá? Esse vai ser, e eu vou trazer pessoas, vou conversar com pessoas e desvendar a cidade. Precisa contar a história de Mondego. História espetacular. O cara que está aí. Olha, no mercado. Mondego, eu não sei se eu vou poder contar aquela história ainda de Mondego. Sim. Mas o que Mondego fez no canal de rádio e TV, e em seguida, sabe, bateu a porta e foi embora, é digno, sabe? É um case. Eu não vou falar agora porque ainda não tem autorização de Mondego. Mas ele se lembra. Né? E o que ele fez lá... aquilo que ele me fez, e eu estava também em começo de carreira, foi nos anos 80, quando soube disso ali, eu falei, cara, esse cara é diferenciado. E fiz a história que tantos anos depois, eu já estou nesse negócio há 40 anos,
que Mondego esteja aqui comigo nessa conversa boa. Você não tem noção também, para mim, a honra de estar aqui num canal. A gente não calculou isso, gente. É bom para o telespectador. Estamos ao vivo na TV Alternativa, canal 19, Rede Gazeta. Nós não fizemos um projeto, não sentamos para calcular. Um dia a gente chegou, eu cheguei lá para conversar com o Wagner sobre um curso de oratória que a gente vai fazer no meio de... mostrar. Mostra para mim esse curso de oratória aí. Enquanto você estiver falando, estou mostrando aqui a imagem do curso de oratória que você vai fazer aqui comigo. Aí, exatamente. Então eu e o Wagner estaremos juntos. E eu fui lá para conversar sobre isso. De repente o Wagner vai e pede para alguém para você subir lá e eu acabo entrando e começo a falar, e daí para frente estamos aqui diariamente. Então, quis a vida e a história que nós nos uníssemos em momentos diferentes há quase 4 décadas e estamos aqui agora juntando o que a gente aprendeu, né, Mondego? Porque com o Mondego já tive várias vezes em gravação. Então, é curioso isso, e eu fico muito feliz. Eu me sinto muito contemplado, já com essa barba branca. Naquela época do Mondego me conheceu, eu tinha cabelo, nem usava barba, estou aqui, mas que a gente possa hoje, e isso é o que eu acho legal, sabe o quê? Meus amigos, queridos companheiros agora, é que a comunicação, ela sofreu, aquela que nós conhecemos, ela morreu, ela acabou, e nós estamos aqui numa TV, na internet, sabe, acessando mais não sei quantos canais, YouTube, Facebook, mostrando para as pessoas que nós podemos ser essa alternativa mesmo. O nome não podia ser diferente. Eu nem sei como é que Wagner criou esse nome, como é que foi a origem, mas é uma alternativa. É preciso que as pessoas, Mondego e Wagner, tenham uma alternativa de uma conversa diferenciada, que tente. Nós não somos perfeitos, a perfeição é só uma meta para nós nesse planeta, é só uma meta, mas a gente tenta manter um discurso que sirva para que as pessoas saibam que nós somos e somos praticamente iguais a eles, com uma possibilidade de estar aqui falando com todos. Eu quero falar, me desculpe o discurso demorado, mas é necessário historicamente falar sobre isso, da importância desse encontro agora, aqui nesse momento e todos esses dias. Maravilha, bom demais, Robson. Mondego, a gente falava sobre até da questão de propor nomes, né? Importantes como o teu nome, Mondego. E a gente fala de Mondego, você, esse nome eu conheço, não conheço ele, mas conheço esse nome há muito tempo, Mondego. Eu digo, é Marcos Mondego, eu só chamo de Mondego. Fala, Mondego. É isso. Sobre o sobrenome Mondego, existem muitos Mondegos aí, nas cidades do até Brasil. Na Itália, né? E antes de mim tem outros Mondego também, né? Agora, é interessante quando desde criança ainda tinha muitos marcos nas salas de aula que eu participava, né? Eu sempre ficava no grupo dos marcos, ou na sala A, B ou C. A minha turma sempre tinha muitos marcos. E não tinha outra forma de diferenciar senão chamar pelo sobrenome, né? E com isso, com o passar dos anos, inclusive profissionalmente, acabou que Wagner, Robson e vários outros amigos aí profissionais acabam me chamando só pelo sobrenome. Voltando também um pouquinho no tempo, Wagner, já que Robson tocou no assunto lá do início das nossas carreiras como profissionais de comunicação, eu conheci o Robson no estúdio da Mirante FM. Eu era estudante de secundarista, ainda fazia 2º e 3º ano, e eu e uma turma, nós ouvíamos muito rock e muito Beatles, e o Almirante tinha uns programas muito bacanas, né? Que o Robson, Alberto Farias, o próprio Celso Borges apresentavam esses especiais, né? Para os amigos de Fernando. Que hoje é pastor, né? Que hoje é pastor e mora lá em Bacabal e tal. Fazia o Rock Espetacular, o dia de sábado na Mirante. E a gente envolvia muito a Mirante por causa dos especiais. E com os especiais a gente conhecia muita gente bacana. A minha formação musical ali, de curtir música, se deve muito àquela época também, entendeu? Não só os amigos que traziam os LPs, né, os vinis pra gente ouvir, né, e às vezes gravar, porque não podia ficar com o vinil do cara, a gente acabava ouvindo também muito rádio, e a Mirante tem muito a ver com esse gosto musical que eu tenho hoje. E eu conheci o Robson o Robson, se eu não me engano, estava apresentando o programa especial da morte de Lennon, ali mais ou menos em 88,
89, não lembro bem o ano, né? 88, no máximo até 88, não lembro bem o especial que ele estava fazendo. Foi quando eu conheci o Robson. E depois, coincidentemente, a gente veio trabalhar juntos na própria Mirante, né? Quando eu passei na Ribamar, na cidade, o Robson não estava mais. Eu acho que foi antes disso, sabe por quê? Eu conheci o Robson na Mirante. Eu acho que foi antes de 88, porque a gente se conheceu na TV. Foi bem antes, foi bem antes. 85, 86. Foi bem antes, foi bem antes mesmo. Foi bem antes mesmo. E você já era profissa. Aí depois eu vim trabalhar com o Robson na Mirante, o espetacular Robson. Eu sempre fui fã do Robson. Assim, ele começou um pouco antes ali na profissão, e eu ouvia muito, gostava demais do programa que o Robson fazia pela manhã. Botava ali a canção de acordar ali do Flávio Venturini cantada ali pela Diana Pequeno, botava Passeio pelo Interior do 14 Bis, também cantada pelo Flávio Venturini. Até comentei com ele sobre isso na semana passada. Então eu acordava ali 6 da manhã ali com o Robson iniciando a programação da Mirante FM. Recordar é viver. Olha, ver o que o telespectador está acompanhando nesse momento, nós estamos, foram estilos diferentes de começo, e nós estamos hoje fundindo as experiências, e Wagner está nos permitindo isso através da TV Alternativa. Fico muito feliz que seja por aqui. Nós estamos nesse momento fundindo experiências. Na verdade, nós temos uma carência disso, e Wagner sabe disso, por isso que ele insiste tanto nessa ideia de que poderia sair exatamente desse meio um representante que tivesse, não é só representar a classe, mas representar exatamente a comunidade onde ele está inserido. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos falando sempre aqui, até falar com a Wagner, que eu tenho gravações agora com o porque eu tenho um home studio em casa. Desde o mundo mudou, né? Eu tenho meu home studio, gravo minhas coisas em casa, fazer minha propaganda aqui. Eu tenho os podcasts que eu vou colocar aos poucos, né, para o pessoal. E o nosso canal é o seguinte: ele vai ter aqui um horário, provavelmente vai ser no sábado, né, Wagner? Wagner, que é o dono da TV, está liberado já. Reunião aqui ao vivo. O programa deve ir ao ar no sábado, e ele vai trazer essas histórias que estão escondidas por aí. Por exemplo, a primeira história que a gente vai contar, e eu tenho um pesquisador, que é meu amigo Sérgio Brenha, artista que eu conheci há 40 anos. Professor Sérgio Banha, conheço bem ele, o Sérgio. Poxa, cara fantástico, meu amigo, que eu reencontrei de cabelos brancos e pesquisando coisas incríveis. É ele que vai contar comigo uma história daquele ser que a gente chama de sereia, mas não é uma sereia que está na frente da igreja da Sé. Quem ficar um pouquinho mais atento vai observar que são patas de sapo. Então, aquele ser que está ali não é uma sereia. E quem fez aquilo ali foi o maranhense que ganhou o prêmio, gente, no Rio de Janeiro. Ele não ganhou o prêmio primeiro, ele ficou em segundo lugar. Mas o pessoal do órgão lá que fez a premiação queria que aquilo ficasse no Rio de Janeiro. Aí o que ele fez? Ele falou, não, essa vai para São Luís. Então eu vou fazer uma outra. Ele fez uma outra estátua igual aquela. Então essas histórias serão contadas no nosso contador de histórias reais. Contador de histórias reais, que breve a gente vai ter aqui na TV Alternativa e todos os outros canais. Ei, Robson, quem vai contar a tua história? Quem vai contar a sua história? Aí eu vou contar a sua, breve. Já coloquei esse desafio para você. Eu vou contar a sua história. E é uma história, prepare-se, porque é uma caminhada longa. Há lágrimas no meio verdade. As decepções. É bom, eu acho que são todos nós, né? O documentário sobre o Robson, Wagner, eu já estou aqui, já podem agendar comigo para eu gravar o meu depoimento. Maravilha, maravilha. Eu serei um dos primeiros a falar, dar esse depoimento sobre o Robson. Inclusive, Robson, é importante que a gente diga para as pessoas que o brasileiro, o norte-nordestino, que não tem, que não passou por perrengues, né? Cara, esse cara não viveu. Não viveu. Porque, olha, conheço a história de Mondego um pouco, conheço a tua um pouco, a minha história. As histórias de pessoas que eu conheço são histórias de luta, de briga, né? Agora, claro, alguns, né, tiveram talvez assim mais garra e vontade de ir lá e buscar. E tem gente que
chegou até ele e se acomodou. Não, tá bom, porque eu já cansei de brigar, de correr atrás, né? Mas, cara, todos Wagner, são muito guerreiros. Wagner e Robson, sobre a importância dos documentários, né? O Robson ainda há pouco tocou no assunto sobre a história lá do... Tá bom, tô acompanhando aqui o horário. Rapidão. Sobre o Haroldo Tavares, né? A importância de um documentário. O Mavan, né? O museu lá do Joaquim Eichel fez um documentário sobre o Haroldo Tavares, de histórias que eu só ouvia falar. E nesse documentário ficou bastante explícito ali a história do Haroldo Tavares. Coincidentemente, eles gravaram o documentário sobre Haroldo meses antes do próprio Haroldo morrer e do próprio Haroldo gravar a participação dele no documentário, com a participação de várias personalidades aqui do Maranhão. Então a história do Haroldo Tavares é magnífica. Se você souber a importância do Haroldo Tavares em São Luís como engenheiro, maravilhosa. Quem puder assistir a esse documentário, eu super indico mesmo, né? É bem interessante. Então a gente ter histórias registradas, assim como do Robson e de outros personagens do Maranhão, é super importante. Inclusive, Mondego e Robson, queria só registrar, gostaria muito até fazer aqui ao vivo, né, pro nosso ex-deputado, né, o presidente da Mavan, lá, o Joaquim Eichel, se puder liberar esses documentários para a gente rodar em TV aberta, aqui na TV Alternativa, teria o maior prazer em ter, pelo menos uma vez por semana, rodar esses documentários aqui, porque são fantásticos, tem muitos lá fantásticos. Gente, Robson, Marcos Mondego, nosso horário acabou. 10 horas. O horário acabou. Conversa boa, passa rápido, né? A gente está ao vivo na TV Alternativa. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores da TV Alternativa, também do nosso canal no YouTube, nosso Facebook, também na nossa rádio alternativaslz.com.br, né? E no nosso site www.tvalternativa.tv.br. Falar também que nós estamos aqui para todo o Brasil através do nosso site e também através da Soul TV para todo mundo, 190 países na Soul TV, né? Vai lá no sua Smart TV, pode baixar a Soul TV e assistir ao nosso canal em qualquer lugar do mundo. Gente, obrigado pela participação, Robson, Mondego, e tô com saudade de Mondego aqui no estúdio aqui, que eu preciso sair. Wagner, só para encerrar, eu queria mandar um abraço aí para o nosso participante aqui do Pauta Alternativa, o Alberto da Conceição, né? Alberto da Conceição? Acho que sim, né? Alberto da Conceição ou Alberto Conceição, Robson? Alberto da Conceição. Eu sabia que ele ia perguntar no final. Esse é o legal, nome. Quero um abraço para o Alberto, né? Para o Wagner, tá? Wagner do Shopping Tour. Wagner da Conceição, um abraço. Valeu, até amanhã. Muito bom, até amanhã. Obrigado, gente. A gente se vê amanhã. Valeu. Tchau. Bom dia.